Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Purifica-me, ó Senhor, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém? Fala com a assim essa noite. Queridos, há alguns dias o Senhor tem falado muito forte ao meu coração acerca desses textos. E eu acredito que, da mesma forma que o Senhor tem falado comigo, assim é a minha oração para que Ele também fale contigo nessa noite. E a título de reflexão, santificação é ter um coração que deseja renovo e estar e viver em retidão na presença. Amém? Santificação é ter um coração que deseja renovo e viver em retidão na presença. Quando nós olhamos para a vida de Davi, olhamos para o reflexo daquilo que foi gerado mediante o seu erro, mediante a sua decisão de errar, de pecar, de desobedecer ao Senhor, nós podemos ver que esse homem ele fez um planejamento, ele arquitetou um plano a qual não poderia dar errado aos olhos dele, porque diante da autoridade a qual ele representava, ninguém iria opor-se às suas ações. E essa decisão, esse plano, esse projeto desenvolvido por Davi, ele se envolve com uma mulher, planeja o homicídio e ainda tenta ocultar como se nada tivesse acontecido. Mas o que acontece, irmãos? Olhando para a vida desse homem, eu quero extrair uma porção de entendimento para a nossa reflexão. Porque eu entendo, irmãos, que desse texto a qual nós lemos, expressa com muita profundidade o desejo de Davi em ter a presença de Deus. É muito claro, porque quando nós olhamos para Davi, irmãos, ele caminhou para o terraço da morte. Ele fez uma caminhada ao terraço da morte, quando nós podemos observar isso lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, que diz que aconteceu que numa tarde Davi se levantou no meio do seu leito, no seu quarto, e andava passeando no terraço da sua casa real. Ele estava a passear. O exército estava no fronte de batalha em uma guerra. E o rei estava a passear no terraço na caminhada da morte. Por quê? Porque ele se deparou com uma mulher e ao observar essa mulher, ele deseja, ele planeja, ele arquiteta um plano que aos olhos dele não poderia ser descoberto, mas que aos olhos do Senhor nada fica oculto. A pergunta, irmãos, para a nossa reflexão, olhando para a atitude de Davi, mas qual atitude, pastor? O Salmo 51, verso 11, apresenta uma atitude muito
necessária e vital na vida desse rei. Ele declara: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. O teu espírito. Essa atitude de Davi, irmãos, apresenta com muita clareza o anseio da sua alma. Mas a pergunta de reflexão para nós é, olhando para a atitude de Davi, como nós podemos viver uma vida de santificação? Como nós podemos viver essa vida? Como Davi, querido, nós necessitamos ter um coração que deseja viver a presença. Precisamos desse coração. Precisamos ter esse desejo em nós de viver a presença em qualquer circunstância, Wesley. Em qualquer momento da espera, irmãos. Em qualquer momento. E nessa noite eu gostaria de lhe apresentar 4 intenções que eu e você, nós precisamos ter, irmãos, para viver uma vida de santificação. Primeira intenção, versos 7 ao 9, vai dizer assim: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. E esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. A primeira intenção, irmãos, que nós precisamos ter para ter uma vida de santificação é desejar ser purificado por Deus. A primeira intenção que tem que haver em nós é desejar ser purificado. Buscar essa purificação. Buscar essa presença. Davi, ele reconhece, querido, o seu erro. Davi, ele deseja ser purificado de seus pecados. Ele diz: purifica-me. E essa erva, né, que era utilizada em rituais sagrados, em cerimônias sagradas, servia para aspergir o sangue e fazer uma limpeza, até mesmo na preparação daqueles que seriam sepultados. E Davi, ele tinha o entendimento e a compreensão, irmãos, de que o seu erro, de que a sua transgressão, de que a sua falha entristeceu o coração de Deus. E para nós, irmãos, nada melhor do que o sangue para anular, para apagar a culpa do pecado. Somente a oferta pelo pecado pode apagar o meu conhecimento. E a oferta que foi realizada uma única vez e não será mais realizada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas o texto fala, irmãos, no verso 7, de Davi, diante da sua falha, diante da sua transgressão, ele pede ao Senhor que o Senhor o purifique, que o Senhor o restaure, para que ele fique puro. Lava-me, lava-me, e eu ficarei mais branco do que a neve. Quem já teve a oportunidade de segurar a neve na mão, você vai ver o quão branco é. E o anseio do coração desse homem, irmãos, era ficar limpo diante da santa e maravilhosa presença de Deus. Sabe por que ele queria ser limpo? Porque ele entendia que ele estava sujo diante do Senhor. E o desejo de Davi era justamente para ficar limpo da sua impureza, ou seja, da sua iniquidade. O verso 5 vai dizer assim, olha, no capítulo 51. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi, ele tinha consciência
Da sua origem, Davi, ele tinha consciência de quem ele era. Davi, ele tinha consciência do seu erro, da sua falha. E essa consciência precisa vir sobre nós, irmãos. A intenção no coração de ser limpo tem que partir de nós. Porque o Senhor já fez o sacrifício. O véu de Deus foi rasgado. O acesso está liberado. Há um novo e vivo caminho através do sangue do Cordeiro. E você tem esse acesso a uma liberalidade para que você acesse esse ambiente. Eu e você, nós precisamos ter esse desejo. Pergunta. Quem já quebrou aqui um osso? Alguém já quebrou uma perna, um braço, um dedo? Algumas pessoas já quebrou. Ai, mano. Graças a Deus que eu me quebrei. Jesus me conserva, sim. Mas deve doer. E olha o que Davi fala, irmãos, no verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Faze-me ouvir, Senhor. Que o meu coração, que o meu espírito ouça júbilo e alegria, Marcelo. Para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Já pensou sentir alegria na dor? É meio contraditório. É meio louco isso. Diante da dor, diante da perda, diante da circunstância adversa, diante de uma tempestade, você está se alegrando no Senhor. Embora as circunstâncias estejam presentes, irmã Lúcia, mas há uma satisfação que a presença gera em nós, que vai trazer a alegria. Embora o momento seja totalmente oposto. Mas sabe o que é isso aqui, irmãos? Era como se Davi estivesse assim, Senhor, embora o Senhor me quebrou, embora possa estar doendo, mas eu me alegro nisto. Sabe por quê, Senhor? Porque ainda assim o Senhor levanta profetas para que possa trazer uma palavra de confronto ao meu coração. Para que eu possa ter a oportunidade de um arrependimento. Como assim, pastor? Você se lembra, irmãos, quando o profeta Samuel chega diante de Davi, em 2 Samuel capítulo 12, e ele vai trazer aquela história da ovelhinha, que tinha um rei, que tinha tantas ovelhas, tão rico, mas foi se apropriar da ovelhinha, do seu vizinho. Depois você lê esse capítulo 12. E o que acontece é que este profeta chega diante dele, irmãos, e traz uma palavra de confronto e apresenta o seu pecado, apresenta a sua transgressão, apresenta o seu erro, apresenta a sua falha. E o que acontece, meus irmãos, é que a Bíblia vai dizer que há arrependimento no coração de Davi. 2 Samuel capítulo 12, verso 13, vai dizer que houve arrependimento. Ele se arrependeu. E o ato do arrependimento, irmãos, vai proporcionar uma alegria em nós. Porque nós entendemos que a presença de Deus ela vai mudar a nossa história. E nós precisamos viver esse arrependimento todos os dias. Mas a pergunta é, será que vai ficar só na metáfora? Você quer que fique somente na metáfora? Senhor, quero os meus ossos para me alegrar. Será que somente um confronto vai ser suficiente para que haja uma mudança? Ou será necessário de fato quebrar os ossos? Para que haja um verdadeiro arrependimento? Será que o Senhor vai ter que parar a sua vida para que você possa ouvir a voz do Eterno? Vai ficar somente na metáfora? Ou será necessário e melhor ouvir a voz e obedecer? Certamente que a exposição do pecado de Davi trouxe dor, trouxe vergonha. Mas Davi desejava. Davi desejou. Davi ele anseiou ser curado e voltar a adorar o Senhor com júbilo
de alegria na presença. O verso 9 vai dizer assim, irmãos: esconde a tua face, Senhor. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi, ele reconhece o seu erro. Davi reconhece a sua falha. Davi reconhece a sua transgressão. Mas ele suplica: Senhor, afasta de mim a tua face. Afasta de mim a tua glória. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Mas uma coisa eu te peço, Senhor: não retires de mim isso. Tira o teu rosto, Senhor, a tua glória do inimigo. Mas escuta, Senhor, o meu clamor. Escuta, Senhor, os meus sussurros. Davi, queridos, ele suplica pelo perdão de Deus. Davi, ele pede que o Senhor venha remover a culpa, a remissão da culpa. Purifica-me. Lança sobre mim. Asperge sobre mim. Lava-me e eu ficarei purificado. Limpa-me e eu ficarei mais salvo do que eu deve. Eu errei, Senhor. Mas eu reconheço quando os meus ossos foram quebrados, quando eu fui confrontado pelo profeta. Quando eu fui confrontado por aquele homem, a palavra que o Senhor liberou através dele. E eu reconheço, Senhor. E eu me alegro na tua presença. Embora possa estar doendo, embora possa estar dolorido, mas eu me alegro na tua presença, Senhor, porque ainda ouço a tua voz. Nós precisamos, irmãos, suplicar pelo perdão. Porque um coração arrependido, irmãos, desperta o desejo de ser purificado. Quando o arrependimento vem, o desejo de vir. O desejo de ser puro na presença. E eu e você, irmãos, para que nós possamos viver essa santificação, é necessário ter um coração que deseja. Segunda intenção, irmãos, nós precisamos ter. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A segunda intenção que é necessário ter, irmãos, para vivermos essa santificação, é suplicar por um coração renovado. Ou pelo coração limpo. É suplicar, é pedir. A súplica de Davi era urgente. A súplica de Davi era necessária. A súplica de Davi, ela vem com um pedido, com uma solicitação de socorro. Ele queria um coração puro. Ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro. Certamente, querido, o seu coração estava corroído pela culpa, pelo erro, pela transgressão. E Davi suplica um coração novo. Um coração novo, irmãos, não era um transplante lá no hospital do coração em Fortaleza, não. É uma mudança de mentalidade. É um novo posicionamento diante do erro, diante da transgressão, diante da falha. É caminhar diante do terraço se um dia acontecer. Aí, ao invés de contemplar o pecado e flertar com ele, é virar as costas e caminhar na direção da purificação. É caminhar na direção da santidade, da presença. É o que eu e você, nós precisamos fazer todos os dias, como cristãos. Caminhar na direção da santidade. Porque sem santidade, ninguém verá ao Senhor. E o coração novo que Davi solicita são ações e atitudes novas diante de qualquer circunstância. São as suas decisões que precisam ser deliberadas, mas que essas decisões sejam de acordo com a vontade do Pai.
E as minhas decisões, as suas decisões, elas vão partir de um coração puro. Mas se o nosso coração ele estiver entrelaçado com os laços do pecado, muitas vezes, irmão, as nossas decisões, elas serão impulsionadas pelo desejo da nossa carne. E o que é que Romanos fala? Que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. E nós precisamos nos inclinar para as coisas do Espírito. Por isso que é tão necessário nós caminharmos em santidade. Muitas vezes nós pedimos tantas coisas. Temos tantas petições diante do Senhor. Então, temos tantos sonhos. Tantas vontades a serem realizadas, irmãos. Mas uma coisa só é necessária pedir. Uma coisa só é necessária buscar. E Maria escolheu a melhor parte. A presença. Essa é a necessária. Essa é a melhor escolha. A presença. E o que acontece, irmãos, é que Davi, diante das suas ações pecaminosas, diante do confronto, ele suplica. Diante do erro, ele vai buscar por renovação. E essa renovação acontece no caráter também. O nosso caráter precisa ser transformado para que nós possamos caminhar em integridade. É suplicar, Senhor, me ajuda. Eu não consigo, Jesus. A minha mente voa muito rápido em coisas que não deveriam acontecer. Vai para a Bíblia, querido. Medita na palavra de noite. Faz reflexões. Faz igual eu, enquanto estava trabalhando. Pega papel. Se tua mente voa rápido, pega papel e risco, bota um versículo, bota mediante seus olhos todo dia, fica lendo ali no trabalho. Fica lendo. Fica refletindo. E o Senhor me ajuda. Eu não quero mais ter uma mente corrompida pelo pecado, pelos desejos, pelos pensamentos pecaminosos. Não, não, não. Eu quero ter uma mente purificada na tua presença. Para que os meus pensamentos eles estejam voltados para as coisas concernentes ao reino de Deus. É ter, irmãos, o desejo. É suplicar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Salmo 51, verso 6 vai dizer que eis que amas a verdade no íntimo. O Senhor ama a verdade que é no teu coração. Embora a sua mente possa estar caminhando no sentido oposto, mas se há a intenção, a intencionalidade correta, esse nenhuma ajuda. Eu tenho falhado todo dia nessa mesma pedra. Todo dia eu tenho errado nesse mesmo caminho. Mas eu quero mudança, eu não aceito isso. Eu quero viver uma nova história. Eu quero viver uma nova estação. Eu quero viver um novo tempo. Muda a forma de pensar. Há uma receita, querido. Oração, palavra, adoração, consagração. É o remédio. Aplica todo dia. Eu quero é ver se não há mudança. Acontece. Ah, se acontece. Jesus é bom, irmãos. Jesus muda a nossa mente. Queridos, nós precisamos de um coração que suplica pela presença. Nós precisamos ter esse coração que deseja. Nós precisamos ter esse coração, irmãos, que vai em busca do renovo. Na forma de pensar e na forma de agir. Sabe por quê? Provérbios capítulo 10, verso 9 vai dizer: quem anda em integridade, algumas versões falam sinceridade. Quem anda em integridade, anda seguro. A segurança. Quem anda na verdade, Rafael, tem segurança. Quem caminha pela via da integridade, está seguro. Mas quem perverte os seus caminhos, ficará conhecido. Nós precisamos ter um desejo no coração de caminhar de forma correta. Davi, ele teve a atitude, irmãos, ao ser expulso. Ele reconheceu. Ele reconhece e passou a clamar disso. Clamar, suplicar.
por uma mudança. E essa mudança é necessária, porque cada um de nós podemos errar, irmãos, em algum momento da nossa história. Mas também nós temos a oportunidade de fazer o caminho de volta. E o caminho de volta é clamar, suplicar por um coração puro, por um coração limpo, para viver na presença. Qual tem sido a nossa atitude, irmãos, diante de Deus? Qual tem sido a nossa atitude diante das nossas falhas? Continuar caminhando como se nada tivesse acontecendo? Ou caminhando como se nada tivesse acontecido? Ou reconhecer que precisa retornar à essência da adoração? Hoje eu e você, nós temos uma mentalidade em Cristo, amém, irmãos? A nossa mente é a mente de Cristo, amém, irmãos? Amém. Então volte a suplicar pela presença. Volte a pedir a presença. Volte a clamar por um coração puro. Terceira intenção, irmãos, que nós precisamos ter, verso 11 vai dizer assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o Espírito Santo. A terceira intenção, irmãos, para viver santificação é querer permanecer na presença. Ter um desejo de permanecer na presença. Davi, ele reconhece o seu erro. Davi, ele reconhece as suas falhas. Verso 3 e 4 vai dizer assim: eu conheço as minhas transgressões. Salmo 51, verso 3. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente peguei e fiz o que é mal à tua vista. Eu errei, Senhor. Eu falhei, Senhor. O que eu fiz diante dos teus olhos não foi agradável. Mas o que era mais importante para Davi? A presença ou o trono? Hoje, irmãos, muitos querem permanecer no trono. Muitos querem os privilégios que o mundo oferece. As alegrias que o mundo oferece. E essa escolha, muitas vezes, nos condiciona, nos leva a perder a presença, a intimidade, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Não consegue mais se mover na atmosfera da adoração. Por quê? Porque muitos querem os privilégios que o mundo oferece. Mas Davi, diante do erro, ele diz: Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. O que eu desejo, Senhor, é estar no lugar onde a tua glória está. Mas o que acontece, irmãos, é que quando Saul ele foi confrontado, quando ele foi orientado, ao invés de ele esperar o profeta, 7 dias se passaram. Aí o que acontece é que ele vai sacrificar. Porque o povo estava temeroso, o povo estava se afastando do rei. Mas em 1 Samuel, capítulo 13, narra justamente essa história. E ao invés de ele esperar no Senhor, ele sacrifica, porque o povo estava se afastando. Ele estava meio que ficando só. Estava com medo de perder o governo. Estava com medo de perder o seu reinado. Depois o Senhor traz uma direção para que ele vá contra Amaleque. Isso me fala agora. E o Senhor diz: olha,
Elimina tudo. Destrói tudo. São inimigos. E ele poupa os melhores animais para sacrificar a Deus. E o Senhor não se alegra em sacrifício. Ele quer um coração contrito e rendido na sua presença. E quando o profeta o confronta, ele diz: foi o povo. Transfere a responsabilidade. Sabe por quê? Estava preocupado com o trono. Não queria perder os privilégios. Davi não. Davi, quando ele é confrontado, irmãos, pelo Senhor, Davi reconhece o seu pecado. Ele diz: não me lanças fora da tua presença. E é o que é necessário acontecer, irmãos. O receio de Davi era ser lançado fora da presença. E estar sem a presença, irmãos, em uma guerra, uma batalha, você poderia estar condicionado já numa derrota. A arca representa a presença em meio às batalhas, mas a condição espiritual do povo de Israel fazia toda a diferença em meio à guerra. A arca era necessária, a presença era necessária, mas a condição do povo em meio à guerra, em meio às batalhas, é importante. Eu e você, nós precisamos nos preparar, querido, porque nós não sabemos em que momento ele vai vir. Mas ele virá. Amém. Ele voltará. Glória. A parábola das virgens fala isso. Ele voltará para buscar aqueles que são aptos a bom poder. Mas para que isso aconteça, você não pode se permitir que o Espírito venha se lançar fora por conta da dureza do coração. Não negocie princípios. Não queira o trono de privilégios, mas queira um lugar na oração. Deseje a presença. Davi diz: Senhor, não me retires do teu espírito. Não me lances fora da tua presença. E olhando para nós, irmãos, hoje nós vamos ter uma área do Espírito Santo, amém? Amém. Você é selado, amém? Amém. Diga assim: eu sou selado. Eu sou selado. Efésios 1, 13 vai dizer: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu e você, nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Por quê? Porque eu e você, nós somos templo. E é preciso, querido, conservar a presença todos os dias. É preciso ter essa intenção de permanecer na presença. É preciso que isso venha a ser, sabe, irmãos, um desejo na nossa alma todos os dias. A presença, a presença, a presença. O Espírito Santo. A tua glória, Senhor. O interessante, irmãos, aqui em Apocalipse 3:5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quem é que vai ter o nome escrito no livro da vida? Aqueles que vencerem. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, alvas como a neve, purificados pelo sangue. Aquele que se rendeu na cruz do Calvário, aquele que se esvaziou nesse beijo para que você viesse a ter vida. Para que você viesse ser restaurado. Eu e você, nós precisamos, irmãos, se permitir ser tocados pelo Espírito. Porque o Senhor, Ele promete que não vai apagar o nome do vencedor do livro da vida. O vencedor. O Senhor, Ele me chamou, Ele te chamou para vivermos um propósito. Para cumprirmos uma missão. Há um chamado específico para a vida de cada um aqui. Você foi chamado para pregar o Evangelho.
Mas em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Fomos chamados para a santificação. Você foi chamado para ser santo. O Senhor, Ele te chamou. O Senhor, Ele te resgatou. Ele pagou alto preço naquela cruz para que você viesse ser santo. Você está selado com o Espírito para o dia da redenção. O seu nome está escrito no livro da vida. Aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, queridos, receberam as vestes brancas. Estarão na presença do Senhor por toda a eternidade. Você pode estar igual os anjos. Santo é o Senhor. Irmãos, hoje nós sabemos que a santidade é uma condição para a eternidade. Então, em nome de Jesus, Ele queira permanecer na presença. Quarta intenção, irmãos, para caminharmos para a conclusão. Verso 12 diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. A quarta intenção, para que nós venhamos viver essa santificação, é desejar, é ansiar ter a alegria da salvação. Nós precisamos ter esse desejo, irmãos. Entendam algo. O propósito do pecado é nos direcionar a caminhar em desobediência, tentando assim anular o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Quando nós caminhamos pela via da desobediência, nós estamos como se estivesse crucificando a Cristo no madeiro novamente. É como se nós estivéssemos lançando fora, por atitude, por iniciativa própria, o que Cristo fez na cruz. Mas quando nós entendemos o preço do seu sangue, quando nós entendemos, quando nós lemos, quando nós entendemos, e quando nós aplicamos aquilo que nós lemos em nossas vidas, nós temos a compreensão daquilo que o texto quer nos ensinar. E essa verdade, ela precisa ser estabelecida nos nossos pensamentos. Cristo pagou alto preço, irmãos. O inimigo, ele quer que você venha se afastar da comunhão. E o que acontece é que muitas pessoas, muitas vezes, estão se permitindo ser anulados por conta do pecado. Esquece muitas vezes de ter um advogado fiel e justo. E o que acontece é que muitas vezes ele não vai te encher de tantos prazeres, de tantos deleites, de tantas concupiscências nos olhos. Não, não. Ele vai simplesmente te esvaziar da alegria. Ele vai roubar a alegria. Salmo 122, verso diz: alegrei quando? Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O quão alegre é o seu coração quando chega no dia punto. Muitas vezes a gente diz disposição para tantas coisas. Para tantas coisas. Trabalha doente. Joga bola doente. Vai para academia doente. Vai surfar doente. Vamos amigos meus que é surfar. Faz tanta coisa doente.
Eu sei que vai ter momentos, irmãos, que a gente, de fato, não vai conseguir estar aqui. Por conta da enfermidade. Tantas pessoas vão passar a mensagem. Estou doendo, estou doendo, estou doendo, estou doendo. O Senhor guarda, 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 guarda. Restaura, 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 restaura. Restaura, Jesus. Liberta seus filhos. Em nome de Jesus. Mas a presença, irmãos, ela é inegociável. Eu me lembro uma vez que eu fui acidentar, pai, de frente do carro, beleza, eu estava com essa história. Ia passar 15 dias de cama, mas havia um sentimento de gratidão tanto dentro do meu coração que eu estava com a perna enfaixada. Fiz uma cirurgia e eu também ri. Enfaixado. O pastor estava trabalhando na época. E aí eu saí, irmãos. A distância da casa onde nós morávamos para a igreja é como daqui o posto, se posto logo bem aqui na esquina, posto de gasolina, né? Indo e voltando. Daqui da igreja indo e voltando. Eu fui pulando, só com a perna. Tô indo. Mas eu cheguei lá, dobrei os meus joelhos e adorei ao Senhor. Sabe por quê? Sentimento de gratidão no coração e desejo pela presença. Alegria. Alegria. E eu e você, irmãos, nós precisamos ter esse desejo no coração. Davi, ele compreende que a presença de Deus... Tem mais som aí, irmão? Tá bom o som aí, tá? Não estou me ouvindo. Não consegui retornar, não. Aleluia. Glória a Deus. Davi, ele compreende, irmãos, que a presença de Deus nos fortalece para permanecer na jornada, na caminhada. E eu e você, nós precisamos, irmãos, em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio às lutas, permanecer servindo ao Senhor. Como eu falei, a presença da arca é importantíssima no meio da batalha. Quando Israel descia para as guerras, muitas vezes a arca estava ali. E isso era um motivo de alegria em meio ao povo. A presença de Deus. O exército ficava mais fervoroso, mais disposto a lutar, a guerrear. Mas uma coisa Davi, ele tinha no seu íntimo. Ele desejava a presença. Ele buscava a presença. Mas o que acontece, irmãos, é que muitas vezes a tristeza ela tem sido perceptível aos olhos de muitos. Porque, como eu disse, o propósito do pecado é anular, através da desobediência, o sacrifício de Cristo. E eu e você, nós precisamos, irmãos, buscar pela presença do Senhor todos os dias. Desejar a presença do Senhor todos os dias. Viver nessa presença, irmãos. À medida que nós buscamos. Mas o que acontece é que muitas vezes o desânimo ele começa a governar a nossa mente. O desânimo muitas vezes começa a governar os nossos pensamentos. Ao ponto de muitas vezes perder o prazer da salvação. E o pior, muitas vezes perdemos um prazer naquilo que amamos fazer. Amamos orar. Amém? Amamos adorar. Amém? Amamos ler a palavra. Amém? Amamos nos consagrar. Amém? Muitas vezes, irmãos,
O desânimo, ele vem tentando aplacar com isso, irmãos. E às vezes é tão intenso, irmãos. É tão agudo. É tão dolorido. É tão forte. A dor que é proporcionada pela vergonha. Que muitas vezes tudo isso vai gerando uma insatisfação dentro de nós. Vamos perder o prazer. E muitas vezes, querido, queremos resolver da nossa maneira. Criamos situações. Alguns usufruem do álcool para esquecer. Outros de coisas químicas. Outros se relacionam, se envolvem com amizades naturais. Quais são as amizades naturais, pastor? As amizades que não te condicionam a viver o sobrenatural. As amizades que te distanciam da comunhão. As amizades que te levam para longe da presença. As amizades naturais. E aí você engloba dentro dessas amizades tudo aquilo que faz parte de um contexto onde muitas vezes você tira da comunhão. E alguns, irmãos, diante da dor tão aguda, da vergonha, alguns ainda planejam, premeditam remover e retirar da sua própria vida. Porque não tem mais alegria, não tem prazer, não tem a satisfação de estar na presença. Mas existe um caminho de volta. Existe um caminho que se pode fazer de volta, queridos. Segura Samuel. Nós podemos ver, capítulo 11, verso 2, que nos apresenta um caminho aonde Davi foi levado ao terraço da morte. Mas como o salmista fala, irmãos, no Salmo 119, verso 34 e 35, que ele diz assim: dai-me entendimento, Senhor, para que eu guarde a tua lei. Me dá entendimento para que eu guarde a tua lei. Para que eu possa observar de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela eu tenho prazer. Os mandamentos, a lei, traz prazer, traz alegria, traz satisfação, traz contentamento, a alegria, a presença, a palavra. Olha o anseio de Davi, olha o desejo de Davi, porque ele sabia, querido, que a palavra, a lei, os mandamentos trariam alegria, trariam segurança. Eu e você, nós podemos fazer um retorno de volta. Há um caminho de retorno, irmãos, para as nossas vidas. Como Davi andou, fez o caminho de volta, eu e você nós podemos fazer. E o caminho de volta, querido, é sair do terraço e voltar para o quarto. O lugar da intimidade, o lugar da comunhão, o lugar do relacionamento. Davi saiu do quarto para o terraço. Agora é tempo de voltar do terraço para o quarto. O lugar da comunhão. O lugar da intimidade. O lugar do relacionamento. O lugar onde você fala com Abba. O lugar onde você ouve ele falar contigo. É na presença, querido. Sabe por quê, irmãos? Porque o perdão, ele gera alegria. Segunda Samuel, capítulo 2, 12, verso 13, vai dizer: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o meu pecado. Sabe o que é isso, querido?
Quando nós somos confrontados, precisamos reconhecer. E quando nós reconhecemos, nos arrependemos. E quando nós nos arrependemos, nós temos perdão de Deus. E o perdão de Deus, irmãos, nos faz encontrar a verdadeira alegria. Somente o perdão de Deus vai nos proporcionar a verdadeira alegria. Deixa eu chamar o ministério do louvor hoje. Eu te peço, em nome de Jesus, eu e vocês sabemos que o lugar onde nós somos plenamente renovados e restaurados é na presença. Porque a presença, ela te enche de alegria. É na presença dele. E que eu e você de nós possamos, no nome de Jesus Cristo, ter o desejo no nosso coração de sermos santos, irmãos. Nós precisamos ter esse desejo. Nós precisamos pensar assim. Nós precisamos, irmãos, almejar isso todos os dias. Desejar isso todos os dias. Buscar todos os dias. Nós não somos perfeitos. Mas devemos a um Deus de perfeição que muda a nossa história, que muda o nosso caminho. Davi estava caminhando, irmãos, rumo ao precipício. Mas o Senhor levantou um homem para liberar uma palavra ao coração dele. E essa palavra mudou o destino dele. Mudou a direção. Estava caminhando no erro, mas o perdão chegou. E da mesma forma que ele chegou para a vida daquele homem, ele pode chegar para a sua vida também todos os dias. O sacrifício de Cristo na cruz foi para que as nossas vidas viessem a ser transformadas. Para que o meu coração e o seu coração viessem se converter a Ele. Mas embora nós possamos ainda estar caminhando, querido, nesse tempo, nessa geração, podemos errar, podemos falhar. Não somos perfeitos. Mas eu te peço, em nome de Jesus, deseje a presença. Deseje a presença. Porque viver em santidade, viver em santificação, é ter um coração que deseja. É ter um coração que deseja renovo. É ter um coração que deseja viver em santificação. Eu te convido nessa noite a buscar essa santificação. A olhar para o Senhor. E dizer, Senhor, ajuda-me. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu anseio a Tua presença. Não me lanças fora da Tua presença, Senhor. Toque de pé nessa noite. Peça ao Espírito Santo dessa noite. Se há algum caminho mau, se há alguma vereda tortuosa a qual você possa ter caminhado, reconheça que precisa de mudança. Reconheça que precisa ser santificado. É na presença, irmãos. E essas ações, elas vão te levar, sim, a viver uma vida de santificação. A intenção do teu coração de desejar ser glorificado por Deus. Porque somente o Senhor ele pode fazer a obra que é necessária na sua vida. Eu posso falar aqui muitas coisas. Eu posso passar a noite toda falando muitas coisas. Mas uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária, querido. Você tem o desejo no coração de ser glorificado por Deus. É necessário que haja um desejo em você de viver essa realidade. E não somente desejar, mas suplicar por um coração renovado. Dizer, Senhor, cria em mim um coração puro.
Muda, Senhor, o que precisa ser mudado. É preciso, queridos, desejar permanecer na presença. Porque vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar e que toda língua vai confessar. Eu e você iremos prestar conta de cada ação, de cada atitude. E nós precisamos ter esse desejo de permanecer na presença. Precisamos ter esse desejo de estar na presença. Glória a Deus, aleluia. De anunciar. De ser renovado. Senhor, renova o Espírito Santo. Traz de volta a alegria da salvação, Senhor. Tudo que precisa ser mudado, Senhor, na tua noiva. Em nome de Jesus.